nosso livro Onde Existe Luz, de Yogananda. O capítulo é Dar-se Bem com os Demais. Pensamentos podem às vezes ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeitos sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que seu poder sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúmes e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. Importante, então, pensar o bem, falar o bem e praticar só o bem. É um trabalho constante que viemos fazer aqui na Terra. Somos um centro de irradiação. Vamos, nesse instante, realizar um pensamento. Relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Inspire bem profundo. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relaxe bem o corpo. Relaxe. A força de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. Cumpra-se por direito divino para mim, para minha família, para meus parentes, para meus amigos e para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos dar sequência ao nosso livro Onde Existe Luz, de Yogananda. O capítulo é Dar-se Bem com os Demais. Pensamentos podem às vezes ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeitos sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que seu poder sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando,
A esposa deveria orar a Deus: Senhor, Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúmes e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. Importante, então, pensar o bem, falar o bem e praticar só o bem. É um trabalho constante que viemos fazer aqui na Terra. Somos um centro de irradiação. Vamos, nesse instante, realizar um pensamento. Relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Inspire bem profundo. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relaxe bem o corpo. Relaxe. A força de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. Cumpra-se por direito divino para mim, para minha família, para meus parentes, para meus amigos e para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos agora continuar a leitura do livro no capítulo 7, o livro onde existe luz de Yogananda. O capítulo 7 fala sobre paz interior, antídoto contra o estresse, a preocupação e o medo. Calma é o estado ideal com o qual deveríamos receber todas as experiências da vida. Nervosismo é o oposto da calma. O seu predomínio hoje em dia faz dele algo muito próximo a uma epidemia mundial. Só aqueles que desfrutam da harmonia em suas almas conhecem a harmonia que permeia toda a natureza. Quem quer que não tenha essa harmonia interior, sente também sua falta no mundo. A mente caótica vê caos em toda parte. Como pode alguém saber como é a paz se nunca a provou? Aquele que tem paz interior, entretanto, pode permanecer nesse estado até em meio às discórdias que haja no seu exterior. Quando você se preocupa, uma estática passa por seu rádio mental. A canção de Deus é a canção da calma. O nervosismo é a estática. A calma é a voz de Deus falando a você pelo rádio de sua alma. A calma é o alento vivo da imortalidade de Deus em você. Tudo que você faça deve ser feito em paz. Eis o melhor remédio para o seu corpo, sua mente e sua alma. Eis a maneira mais sublime de viver. A paz é o altar de Deus, a condição na qual a felicidade existe. Se você mantiver sua mente na resolução de jamais perder a paz, poderá atingir a divindade. Mantenha uma câmara secreta de silêncio dentro de você, onde não deixará entrar mau humor,
provocações, lutas ou desarmonias. Afaste todo ódio, anseio por vingança e desejos. Nessa câmara de paz, Deus o visitará. Não se pode comprar a paz. Você tem que saber como fabricá-la dentro de você, no silêncio de suas práticas diárias de meditação. Devemos modelar nossa vida segundo uma estrutura triangular. Calma e doçura são os dois lados. A base é a felicidade. Todos os dias lembre-se, sou um príncipe da paz, sentado no trono do equilíbrio, dirigindo meu reino de atividades. Atue uma pessoa rápida ou vagarosamente, na solidão ou nas agitadas aglomerações humanas. Ela deve centrar-se na paz e no equilíbrio. Nervosismo. Aquele que é naturalmente calmo não perde seu sentido de raciocínio, de justiça ou de humor, sejam quais forem as circunstâncias. Ele não envenena os tecidos do seu corpo com ira ou temor, que afetam a circulação de maneira adversa. É fato comprovado que o leite da mãe enraivecida pode ter efeitos perniciosos para seu filho. Que prova mais contundente poderíamos querer de que emoções violentas acabam por reduzir o corpo a uma ruína terrível? Demorar-se com indulgência em pensamentos de medo, raiva, melancolia, remorso, inveja, tristeza, ódio, descontentamento ou preocupação o tempo todo e a falta de condições para uma vida normal e feliz, tais como alimentação correta, exercícios adequados, ar puro, sol, trabalho agradável e um propósito na vida, originam moléstias nervosas. Se ligarmos uma lâmpada de 120 volts numa linha de 2000 volts, ela se queimará imediatamente. Analogamente, o sistema nervoso não foi feito para suportar a força destrutiva da emoção intensa ou de persistentes pensamentos e sentimentos negativos. O nervosismo pode, no entanto, ser curado. O paciente precisa estar disposto a analisar sua moléstia e eliminar as emoções desintegradoras e os pensamentos negativos que pouco a pouco o estão destruindo. A análise objetiva dos problemas da própria pessoa e a manutenção da calma em todas as situações da vida curarão o caso mais crônico de nervosismo. A vítima do nervosismo precisa compreender seu próprio caso e refletir sobre o erro consistente do seu modo de pensar, que é responsável pelo seu desajustamento à vida. Em vez de se afobar no estado de excitação emocional para chegar a algum lugar e depois ser incapaz de apreciá-lo quando chega, porque está agitado, procure estar tranquilo. Tão logo sua mente se torne irrequieta, dê-lhe um safanão com sua vontade e ordene-lhe que se acalme. A excitação perturba o equilíbrio nervoso, enviando energia excessiva a algumas partes do corpo em detrimento de outras que não recebem sua cota normal. Essa falha na distribuição adequada da força nervosa é a causa única do nervosismo. Um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Técnica para relaxamento do corpo. Retese com vontade, pelo comando da vontade, dirige a energia vital mediante processo de tensão para inundar o corpo ou alguma parte do corpo. Sinta a energia vibrando ali, energizando e revitalizando. Relaxe e sinta.
Relaxe a tensão e sinta o formigamento reconfortante da nova vida e da nova vitalidade na área recarregada. Sinta que você não é o corpo. Você é essa vida que sustém o corpo. Sinta a paz. Sinta a liberdade. Crescente despertar de consciência que vem com a calma produzida pela prática dessa técnica. Quando tiver paz em cada movimento do seu corpo, paz em seu pensamento, em sua força de vontade, paz em seu amor e paz e Deus em suas ambições, lembre-se, você uniu Deus à sua vida. Preocupação e medo. Embora a vida pareça caprichosa, incerta e cheia de problemas de toda a ordem, ainda assim estamos sempre sob a proteção amorosa e orientadora de Deus. Não faça um escarcéu a respeito de coisa alguma. Lembre-se de que sempre que você se preocupa, está aprofundando a ilusão cósmica dentro de você. O medo de fracasso ou de ficar doente se cultiva removendo esses pensamentos na mente consciente, até fincarem raízes no inconsciente e, por fim, a superconsciência. Em seguida, os temores arraigados superconsciente e subconscientemente começam a germinar e a preencher a mente consciente com as plantas do medo, que não são tão fáceis de destruir quanto teriam sido os pensamentos originais. Afinal, essas plantas produzem frutos venenosos e cheiram a morte. Arranque-os de dentro de você, concentrando-se poderosamente na coragem, e desloque sua consciência para a absoluta paz de Deus em seu interior. Seja qual for o seu temor, desvie sua mente dele e entregue o caso a Deus. Tenha fé nele. Tenha fé nele. Muito do sofrimento se deve apenas às preocupações. Por que sofrer agora se a doença ainda não chegou? Uma vez que a maioria de nossas doenças é provocada pelo medo, se você o abandonar, estará imediatamente livre. A cura é instantânea. Todas as noites, antes de dormir, faça a seguinte afirmação: o Pai Celestial está comigo, estou protegido. O Pai Celestial está comigo, estou protegido. O Pai Celestial está comigo, estou protegido. Mentalmente, envolva-se com o Espírito. Você sentirá sua maravilhosa proteção. Enquanto mantiver sua consciência em Deus, você jamais sentirá medo. Todos os obstáculos serão superados pela coragem e pela fé. O medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir tomado de pavor de alguma doença ou de acidente, deve inspirar e expirar profunda, lenta e ritmicamente, várias vezes, relaxando a cada expiração. Isso ajuda a normalizar o coração. Se o seu coração estiver realmente calmo, você não poderá sentir qualquer medo. Nosso problema é que, em vez de vivermos só no presente, tentamos viver no passado e no futuro ao mesmo tempo. Essas cargas são pesadas demais para a mente. Por isso devemos restringi-las. O passado já se foi. Por que continuar a carregá-lo na mente? Deixe que ele cuide de seus fardos, um de cada vez. O cisne come apenas os sólidos contidos no líquido, que ele filtra em seu bico. Da mesma forma, deveríamos nos lembrar apenas das lições
que aprendemos no passado e esquecer os detalhes inúteis. Isso aliviará muito a nossa mente. Quando temos coisas demais para fazer, ao mesmo tempo, nos desencorajamos. Em vez de se preocupar com o que tem que ser feito, diga simplesmente: esta hora é minha. Farei o melhor que eu puder. O relógio não percorre 24 horas em um minuto. E você também não pode fazer em uma hora o que fazia em 24. Viva cada momento presente de maneira intensa e o futuro cuidará de si mesmo. Aprecie plenamente a maravilha e a beleza de cada instante. Pratique a presença da paz. Quanto mais o fizer, mais sentirá a presença desse poder em sua vida. O prazer do homem moderno está em obter mais e mais, não se importando com o que acontece aos outros. Mas não seria bem melhor viver com simplicidade, sem muito luxo e com menos preocupações? Não há prazer algum em se ocupar tanto a ponto de não poder aproveitar o que tem. Tempo virá em que a humanidade começará a abandonar essa consciência da necessidade de tantos bens materiais. Maior segurança e mais paz serão encontradas na vida simples. Se estiver sempre emitindo cheques, sem nada depositar na sua conta bancária, você acabará sem dinheiro. O mesmo acontece com sua vida. Sem depósitos regulares de paz na conta da vida, faltar-lhe-á vigor, calma e felicidade. Finalmente, você será levado à falência emocional, mental, física e espiritual. Porém, a comunhão diária com Deus reabastecerá permanentemente em seu saldo bancário interno. Não importa quão ocupados estejamos, não nos devemos esquecer de libertar nossa mente de vez em quando completamente das preocupações e de todos os afazeres. Durante um minuto de cada vez, tente afastar pensamentos negativos, fixando a mente na paz interna, especialmente se estiver preocupado. Depois tente permanecer durante vários minutos com a mente calma. Em seguida, pense em algum incidente feliz. Mantenha o pensamento nele, visualize-o, reviva mentalmente alguma experiência agradável, repetidas vezes, até que tenha esquecido inteiramente suas preocupações. Quando acossada por tribulações mentais esmagadoras ou por preocupações, a pessoa deve tentar dormir. Se puder fazê-lo, descobrirá, ao acordar, que houve um alívio da tensão mental e que a preocupação afrouxou suas garras. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que, mesmo que morramos, a Terra continuará a seguir em sua órbita e os negócios continuarão sendo feitos como de costume. Portanto, por que se preocupar? A vida é divertida quando não a levamos muito a sério. Uma boa gargalhada é um excelente remédio para as enfermidades humanas. Uma das melhores características do povo americano é a sua capacidade de rir. Ser capaz de rir da vida é maravilhoso. Isso, meu mestre Swami Shri Yukteswar me ensinou. No início do meu treinamento espiritual, em seu
cemitério, eu andava sempre com uma expressão solene, nunca sorria. Um dia, meu mestre fez uma observação certeira. O que é isso? Você por acaso está numa cerimônia fúnebre? Você não sabe que encontrar Deus significa o funeral de todas as tristezas? Então, por que esse ar sombrio? Não leve esta vida demasiadamente a sério. Sabendo que é um filho de Deus, tome a decisão de manter-se calmo. Não importa o que aconteça. Se a sua mente está completamente identificada com suas atividades, você não pode estar consciente do Senhor. Mas se estiver tranquilo e internamente receptivo a Ele, enquanto desempenha uma atividade externa, você estará sendo ativo da maneira certa. Silencie a inquietude mental voltada para o exterior e interiorize sua mente. Harmonize seus pensamentos e desejos com as realidades plenamente realizadoras que você já tem em sua alma. Então perceberá a harmonia subjacente à sua vida e a toda a natureza. Se afinar suas esperanças e expectativas com esta harmonia intrínseca, flutuará ao longo da vida nas exultantes asas da paz, a beleza e a profundidade da yoga é que ela dá essa invariável tranquilidade. A compreensão de que todo o poder de pensar, falar, sentir e agir vem de Deus e de que Ele está sempre conosco, inspirando-nos e guiando-nos, liberta instantaneamente do nervosismo. Lampejos de alegria divina virão com essa compreensão. Às vezes, uma profunda iluminação permeia a pessoa, banindo a própria ideia de medo. Como um oceano, o poder de Deus tudo varre, irrompendo no coração como uma enchente purificadora e removendo todo bloqueio provocado por dúvidas ilusórias, irritação e temores. A ilusão da matéria, a consciência de ser apenas um corpo mortal, é superada pelo contato com a doce serenidade do espírito, que se pode obter por meio da meditação diária. Então você saberá que o corpo é uma pequena borbulha de energia em seu oceano cósmico. Afirmações para obter paz e calma. Sou um príncipe de paz sentado no trono do equilíbrio, dirigindo o reino da atividade. No momento em que estiver inquieto, ou com a mente perturbada, ou eu me recolherei ao silêncio e à meditação, até que a calma seja recuperada. Eu não serei preguiçoso nem febrilmente ativo. Em cada desafio da vida, farei o melhor possível sem me preocupar com o futuro. Então, esse capítulo foi bastante importante e fala muito da paz e da calma, que nós devemos nos controlar. Fala também do nervosismo, que esse nervosismo acaba envenenando nossas células e nosso sangue. Então vamos mergulhar na paz, vamos sentar, colocar as mãos na postura, polegares no centro das mãos, feche delicadamente as mãos, feche seus olhos, solte os ombros, relaxe o corpo. Inspira, expira. Inspira,
expire. Sinta a paz, mergulhe na paz, nada mais importa. Você descanse na paz. Você vai se sentir muito bem. Faça isso várias vezes ao dia. Sentir a paz é o antídoto para uma mente intranquila, para o medo, para o nervosismo, para tudo que prejudica a sua vida. Pense e sinta a paz. Isso lhe traz um bem-estar indescritível. Dê intervalos na sua vida. Fique bem assim, sentado na paz, harmonizado na paz, sentindo a paz. Namastê. Vamos dar sequência ao nosso livro Onde Existe Luz, de Yogananda. O capítulo é Dar-se Bem com os Demais. Pensamentos podem, às vezes, ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeitos sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que seu poder sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúmes e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. Importante, então, pensar o bem, falar o bem e praticar só o bem. É um trabalho constante que viemos fazer aqui na Terra. Somos um centro de irradiação. Vamos, nesse instante, realizar um pensamento. Relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Inspire bem profundo. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relaxe bem o corpo. Relaxe. A força de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. A força de Deus está em mim.
A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. Cumpra-se por direito divino para mim, para minha família, para meus parentes, para meus amigos e para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos dar sequência ao nosso livro, Onde Existe Luz, de Yogananda. O capítulo é Dar-se Bem com os Demais. Pensamentos podem, às vezes, ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é a mais poderosa estação transmissora que existe. Se você irradiar constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão efeitos sobre os outros. Da mesma forma, se você irradia ciúme ou ódio, os outros recebem esses pensamentos e respondem de maneira correspondente. Peça a Deus para que seu poder sustente seus esforços. Se, por exemplo, o marido está se afastando, a esposa deveria orar a Deus: Senhor, Senhor, ajuda-me a ajudar meu marido. Retira do meu coração qualquer traço de ciúmes e de ressentimento. Eu oro apenas para que ele compreenda seu erro e mude. Senhor, fica com ele e abençoa-me para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá essa pessoa mudar. Importante, então, pensar o bem, falar o bem e praticar só o bem. É um trabalho constante que viemos fazer aqui na Terra. Somos um centro de irradiação. Vamos, nesse instante, realizar um pensamento. Relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos. Inspire bem profundo. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relaxe bem o corpo. Relaxe. A força de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A força de Deus está em mim. A luz de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. Cumpra-se por direito divino para mim, para minha família, para meus parentes, para meus amigos e para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Namastê.